Olá, meus alunos, clientes queridos, tudo bem? Doutora Antônia Ximenes. Hoje o nosso vídeo aula é sobre as indenizações que você que perdeu alguém da sua família em função de um acidente de trabalho tem por direito. Vamos lá ver? Vem comigo. Aqui é um pouquinho sobre a minha pessoa. Você que já me acompanha já sabe quem eu sou, né? Eu sou a diretora jurídica do SPC, as minhas pós-graduações. O mais importante aqui é que eu sou autora de um livro maravilhoso sobre dispensa de empregado doente. Empregado quando é dispensado doente, coloca lá o meu nome na Amazon e garanta já o teu, porque tá maravilhoso. Vamos lá? O que você precisa saber? Eu vou ler aqui no slide com você, presta atenção. Quando comprovada a culpa da empresa diante de uma atividade de risco que configure responsabilidade objetivas, os herdeiros do núcleo familiar, incluindo pais, filhos, irmãos e cônjuge, possuem direitos que abrangem o dano moral indireto, que eu vou já explicar o que é, pensionamento, seguro, se houver, e o ressarcimento de todas as despesas hospitalares e até mesmo com o enterro da pessoa, né, do ente querido falecido. Dano moral, ricochete. O que é dano moral por ricochete? É a mesma coisa de dano moral indireto. Vocês vão ouvir aí dano moral indireto, dano moral em ricochete. O que é isso? É um dano moral reflexo. Você sofre um dano moral em virtude de uma ocorrência não com você, mas com um terceiro. E nesse caso, o terceiro, no caso de acidente de trabalho, geralmente é a esposa, os filhos, os irmãos. Então, há um dano moral. Há uma esposa que perde o marido em função de um acidente de trabalho, os filhos, o irmão, tem um dano moral. Imagina, um de nós perdermos um ente querido. Óbvio que há um dano moral. Mas esse dano moral é decorrente de uma relação de emprego de uma outra pessoa e não da esposa, não do filho. Por isso que se chama-se dano moral ricochete, dano moral reflexo. Por que isso? Porque em função daquele acidente de trabalho que aconteceu com aquele empregado, ele era o empregado e não você. Mas você terá direito a danos morais. Vou falar ricochete, reflexo, indireto, tudo é nomenclatura que nós usamos. O importante é que você saiba que se você perdeu o seu marido, o seu irmão ou o seu filho em função de um acidente de trabalho, você tem direito de entrar com uma ação judicial lá na trabalhista para pedir, requerer uma indenização a ser paga pela empresa a você que é viúva ou um filho que ficou sem o pai ou até mesmo um irmão desse empregado que sofreu um acidente e infelizmente veio a óbito. Pode passar. E o que a jurisprudência diz sobre o assunto? Isso é muito importante. Está consolidado quem é que tem direito de pedir, de requerer esses danos morais diante de um empregado que veio a falecer em função de um acidente de trabalho? O cônjuge, ou seja, esposa ou marido, filhos e irmãos. Esses três não precisa provar nada, só precisa provar o acidente de trabalho. Vão ter direito à indenização por danos morais, que no caso chama-se dano ricochete ou dano reflexo, não importa o que é. O importante é que você tem direito a uma indenização por danos morais. Aí você pode me perguntar, doutora Antônia, além do cônjuge, dos filhos, dos pais e dos irmãos, outra pessoa pode ter direito? Pode ter direito, mas ela vai ter que comprovar que ela tinha uma ligação com aquele empregado que sofreu um acidente de trabalho e faleceu. Um sobrinho que às vezes o tio criava, um enteado que às vezes era sustentado por essa pessoa que veio a falecer em função do acidente. Essas pessoas aqui, o cônjuge, filhos, pais, irmãos, não precisa provar o dano. Aconteceu o acidente, veio o falecimento, você vai ter direito a essa indenização. Mas o enteado, o sobrinho que era muito querido, essas outras pessoas da família vão precisar comprovar que tinha essa dependência emocional e financeira do empregado que se acidentou e faleceu. Tá claro para vocês? Vamos em frente. Aqui eu deixei bem desenhada, porque aqui no YouTube eu vou deixar esses slides para vocês, tá?
Então vocês podem aqui embaixo, vai ter todos os nossos contatos e vai ter os slides para você. Aí eu coloquei, ó, quem pode entrar com o processo? Cônjuge, filhos, pais e irmãos. E o mais importante, gente, na Justiça do Trabalho, o prazo para entrar com uma ação trabalhista é até 2 anos após o término do contrato de trabalho. Mas nesse caso, não. Nesse caso, são 3 anos. Então, se você perdeu o seu esposo, o seu pai, o seu filho num acidente de trabalho e já passou mais de 2 anos, mas está dentro do prazo de 3 anos, você ainda pode entrar com essa ação pedindo esses danos morais, com certeza. Isso é uma dica importantíssima que muita gente não sabe. Muitos colegas advogados não sabem, dizem que é 2 anos, mas não é. O dano moral que é pleiteado pela viúva, pelo filho, pelo pai, pelo irmão, o prazo é de até 3 anos após o acidente, a morte desse empregado. Direitos da esposa, cônjuge e filhos. O que é que elas vão ter direito? Pensão mensal, né? O novo casamento não impede da empresa pagar essa pensão. O novo casamento não impede o direito à pensão, que segue a expectativa de vida do trabalhador. Então, a esposa que perdeu o marido em função de acidente de trabalho, ela vai receber uma pensão da empresa. Mas se ela casar, ou se ela for casada, ou se ela se divorciou e quer casar de novo, não tem problema nenhum. Ela não vai perder esse pagamento da pensão. E ela vai receber essa pensão até aquele empregado tivesse completado os 74 anos, que hoje é a expectativa de vida do brasileiro. Então, se o marido dela morreu, né, sofreu um acidente de trabalho e faleceu com 40 anos, 50 anos, ela vai receber até quando ele completaria 74 anos de novo, que é a expectativa de vida do brasileiro, tá? E os filhos também vão receber isso. A pensão pode ser dividida com os filhos, mas quando os filhos atingem 25 anos, sua parte pode ser revertida para a esposa, para a mãe. Vejam que a maior idade para a empresa parar de pagar a pensão para um filho de um empregado que sofreu um acidente e faleceu não é até 21 anos, é até 25 anos. Se você perdeu o seu pai em função de um acidente de trabalho, a empresa vai pagar uma pensão para você, filho, até os seus 25 anos. E depois que você passar dos 25 anos, a sua parte vai para a sua mãe, que já está recebendo, mas aquele pedaço que está indo para você vai integrar a pensão da sua mãe. Isso é importantíssimo, que é diferente lá da pensão de alimentos, é diferente da pensão cível, aqui é diferente. Vou deixar os slides aqui no YouTube para que você possa ler e tirar todas as suas dúvidas. E aqui é importantíssimo, gente. Conforme eu disse no slide anterior, o filho que perdeu o pai num acidente de trabalho vai receber até 25 anos. Agora, se tem um filho que é incapaz ou deficiente, vai receber de forma definitiva. Vai receber de forma vitalícia. Agora, vem comigo, preste atenção. Essa pensão que eu estou falando aqui não é a pensão do INSS. É a pensão que a empresa que o seu pai, que o seu marido trabalhava e ele veio a falecer em função de um acidente de trabalho. Mesmo que você esteja recebendo do INSS a pensão por morte do teu pai, do teu marido, você vai receber lá do INSS normalmente e tem direito de receber aqui da empresa também. São direitos diferentes. Doutora Antônia, eu vou receber 2 pensões? Vai. Se seu marido atuava numa atividade de risco, como carro forte, hospitais, motoristas rodoviários, caminhoneiros, e ele faleceu trabalhando, você vai receber uma pensão por morte lá no INSS, mas também vai receber uma pensão por morte da empresa. Muitos de vocês acham que pelo fato de estar recebendo pensão por morte no INSS, não tem direito de receber da empresa. E vou repetir o prazo para você. Você tem até 3 anos depois do falecimento do seu esposo diante do acidente de trabalho. E uma outra coisa importante é que muitas atividades exigem que a empresa contrate um seguro. Geralmente, quando a atividade é de risco, é obrigatório um seguro. Então, você que é dependente do esposo ou da esposa que veio a falecer, também tem direito a este seguro,
tá? Aqui eu coloquei uma decisão para você que gosta e quer se inteirar melhor do assunto, você poder ler, como já dito e repetido, eu vou deixar o slide aqui no YouTube. Mais decisão judicial para você ler, não vou perder aqui o tempo lendo, você vai lá se debruçar. E com isso nós finalizamos a nossa aula, o nosso tema sobre acidente de trabalho, onde o empregado ou a empregada vem a óbito e quais são os direitos dos dependentes a serem pagos pela empresa, mesmo que esteja recebendo do INSS. E para finalizar, eu quero te falar que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso está lá em Ageu. Eu amo essa frase e eu te desejo toda a felicidade do mundo e eu te desejo que a glória dessa segunda casa seja muito maior do que a primeira. Eu sou a doutora Antônia Ximenes, especialista em acidente de trabalho. Todos os meus contatos vão ficar aqui, assim como esse material. Sempre será um prazer te ajudar.